7h22, estamos de volta com informação desta segunda-feira e a gente recebe aqui no nosso estúdio hoje o Adilson Caldeira, diretor de Sistema Viário e Transportes da Endurbe, e o Fausto Bertoldo Tigre, gerente de infrações de trânsito aqui da Endurbe. Por que a gente está recebendo eles aqui? Para falar do estacionamento rotativo e da fiscalização pelos carros com câmeras de monitoramento, que começa oficialmente hoje aqui em Bauru, depois de um período de testes e adaptações, e com muitas dúvidas dos motoristas aqui da cidade. Primeiramente, bom dia, Dilson, bom dia, Fausto, sejam bem-vindos aqui ao Informação. Bom dia, Fernanda, bom dia a todos os ouvintes, e é isso mesmo, a gente está aqui com todo prazer, né, de responder aos nossos munícipes, aqueles que estão com essas dúvidas ainda, o que está acontecendo, né? Exatamente. Vamos começar então a falar como é que vai ser essa fiscalização, no sentido de quais horários, quais as regiões, vai ter um cronograma pré-definido ou não, como é que vai ser o roteiro desses dois carros? Vou deixar o Fausto começar com essa, que o Fausto é... Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes. A gente vai trabalhar por quadrante, né? Então, o carro vai ter um roteiro pré-definido pela Endurbe para poder circular pelas áreas centrais, tá? Como são dois veículos, nós estamos dividindo aí praticamente a Duque de Caxias como base da parte de baixo e a parte de cima. Então, um veículo vai ficar circulando ali entre Monsenhor, Duque e praticamente São Martem, e o outro veículo vai fazer a Duque, São Martem até a 13 até o restante ali, até o término da área azul. Então, assim, não vai ter nenhum roteiro que vai ser divulgado, nada disso. As pessoas têm que saber que o carro está circulando, então respeitem as regras. É assim. Até porque ele vai ser meio que dinâmico, né? A princípio, a gente vai definir, né, um pré-roteiro. Mas como a gente está conseguindo alimentar um sistema com a questão de irregularidades que estão acontecendo, e se frise que não é pouco, é muito grande, muitas pessoas param sem cumprir a regulamentação, nós vamos estar assim monitorando, né, quase que online, um mapa, né, vamos dizer assim, um mapa quente em relação ao índice de irregularidade, de desrespeito à regulamentação que foi imposta para a via. E dependendo desse mapa, se a gente perceber que esse carro está numa área que eventualmente não tem tanta irregularidade em relação ao segundo, ou terceiro, quarto quadrante, a gente vai deslocar esse veículo para esta região. Tá. Então vamos lá explicar como é que vai ser feita a fiscalização. O carro vai passar, acho que cada carro tem 6 câmeras, é isso? Chega a ter 10 câmeras, Chega né? a ter 10 câmeras. 10 câmeras, são 10 câmeras. 10 câmeras. O carro vai passar, ele vai ver a placa. Se a placa não tiver no cadastro, no registro, no sistema lá da Endurbe, que a gente tem um aplicativo, ou QR Code, ou pelo parquímetro, é multa na hora. Não. Como é que funciona? É aí que o pessoal já começa a ficar com esse medo. Isso. E não é essa a verdade, né? Então, o carro, pessoal, a primeira visão que nós temos que ter do rotativo com esse carro chamado de OCR, fiscalização embarcada por vídeo de monitoramento, é que ele é os olhos do nosso agente de trânsito. Então, ele vai fazer exatamente a função de um agente de trânsito que estaria com a sua viatura por aquela região fazendo a fiscalização, que seria a fiscalização humana, onde ele teria que estar parando atrás de cada veículo, como é feito ainda hoje em alguns casos, fazendo a consulta, né, pelo seu aplicativo de informatização junto ao nosso sistema para buscar informação, como você acabou de falar, se o veículo está regularizado ou não, para depois começar os procedimentos, se ele vai entender que aquilo ainda já é uma autuação. Mas falando diretamente, ele não faz a multa instantaneamente. Ele faz uma primeira passagem, onde ele constata realmente se os veículos estão ali regulares ou não. A gente abre tipo de um cronômetro, porque a gente entende que a pessoa realmente ela pode estar desembarcando do carro, nem para usar o rotativo, ela pode estar desembarcando do carro para deixar um objeto dentro de uma residência, de um comércio. Ou até, por exemplo, motoristas de aplicativo. Sim, que estão falando desembarque, aqui, desembarque. Não temam, não terá autuação em momento algum nessa situação. Ele vai fazer o registro daquela suposta irregularidade pela consulta, como você falou, no nosso banco de dados. Após um tempo, isso fica no sistema dele, por isso que é complexo esse OCR, né? Ele trabalha com um sistema embarcado de informática e tal, que faz essa pesquisa junto ao nosso banco de dados, dá um tempo, que aí o pessoal quer saber o tempo, é um tempo relativo entre 10, 15 minutos, para que ele faça uma nova passagem no local e verifique novamente se esse veículo se encontra irregular. Nessa segunda passagem, ele estaria simplesmente sendo feito um pré-AIT. O que é um pré-AIT? Os registros fotográficos com data, com hora, com local, que são encaminhados para quem? Para os nossos agentes de trânsito, para o GOT.
para que ele novamente agora avalie aquela circunstância com todos esses dados registrados e entenda se aquilo realmente caracterizou uma infração de trânsito e faça então aí o auto de infração. Quem manda esses dados dessa primeira vistoria? É a câmera automaticamente? É aí que vem esse conjunto de câmeras. Por que 10 câmeras? Parece que assusta. É porque todos os ângulos são pegos. Então é como se ele fizesse um 360, né? Fotos amplas para mostrar toda a sinalização do local, para não termos dúvida que o local está devidamente sinalizado. Fotos localizando a posição do veículo, geoprocessado, e a posição de placas, né? Identificando placa dianteira, placa traseira, que é depois uma pergunta que com certeza vai ter lá na frente, por que que vai sair então, né, o cartãozinho do idoso que todo mundo colocava no painel? É porque o veículo fiscaliza pela placa, pela identificação da placa. Tá, 2 perguntas aqui, Adilson. Mas esse carro vai ser dirigido, não é um Tesla, tem um motorista dirigindo esse carro. Por mais que ele seja elétrico, não é um Tesla Exatamente. ainda. Exato. Então, as câmeras vão notificar tanto o sistema da Endurbe quanto quem está dirigindo? E quem está dirigindo é que vai ter a prerrogativa de passar dali 15 minutos de novo? Não, é justamente o que o Fausto falou. A gente faz a programação. Faz a programação. E a programação é um roteiro. Esse roteiro, ele tem um intervalo já programado para que ele faça aquele roteiro durante um tempo, fiscalizando aquele quadrante, como foi colocado para o Fausto, né? Verificando que naquele quadrante não há infrações, automaticamente ele passa para o próximo. É o que o Fausto vai tentar esclarecer. Junto a toda essa estrutura, nós vamos ter uma central de monitoramento. E essa central de monitoramento, ela fica no setor de área azul. Então, a chefe, né, a Rose, que fica no setor, eu e ela vamos estar emitindo esse roteiro e vamos estar acompanhando exatamente por onde que ele está passando e justamente vendo esse intervalo que o Caldeira falou, que em função aí de problema de celular, internet, ou a pessoa está procurando um posto de venda ou procurando uma placa, ela vai ter para regularizar. E eu acho que, assim, é importante salientar que as pessoas fazem um pouco de confusão com a interpretação do Código de Trânsito em relação a estacionamento. O pessoal, eu vou parar e já vou ser multado. Estacionamento é tempo superior ao embarque e desembarque. Então, quando o carro passa e alguém está desembarcando ou está tentando regularizar, pode ficar tranquilo, porque ele não vai ser autuado. Aí ele vai ser feita uma consulta para ver se a situação dele está regular no software da Endurbe. Não estando regular no software da Endurbe, essa placa vai ficar em stand-by. Stand-by para que numa segunda passagem, decorrido aí por volta de 10, 15, 20 minutos, passando uma segunda vez e não sendo constatada a regularidade, aí sim, né, ele já está em tempo superior a embarque e desembarque, nada vai estar justificando a permanência daquele carro ali, vai ser entendido como uma burla em relação à regulamentação imposta para a via. E, consequentemente, usando a resolução 909 de vídeo monitoramento, vai ser enviado para o agente da autoridade de trânsito os dados necessários para a elaboração do AIT, da infração de trânsito. Certo. Só rapidamente, os senhores estão explicando aqui, os ouvintes estão entendendo, quem está acompanhando, mas muitas pessoas ainda vão continuar com dúvidas, ou mesmo quem não está acompanhando agora ainda tem dúvidas. E nós teremos agentes de locais de estacionamento rotativo explicando justamente essas questões do embarque e desembarque, tirando dúvidas, como que vai funcionar? Porque às vezes as pessoas não acompanham e aí elas não sabem exatamente isso que os senhores estão explicando. Os agentes vão continuar nas ruas, orientando? Sim, nós temos os nossos orientadores do rotativo, que a gente vai estar espalhando, mas também já explicando razões do porquê esse sistema foi implantado em Bauru. Humanamente é impossível nós termos uma pessoa física em cada local. Só para você ter um exemplo, nesse exato momento, lá pelo terminal rodoviário, nós tínhamos que colocar um agente para orientar, sabe quem? Idosos e deficientes físicos que por demais estão nos procurando para tirar suas credenciais, mas não entendem nem qual é o direito deles diante dessa credencial. Então essa pergunta também vai de encontro com infelizmente, a informação que o condutor já deve ter né, do que é um estacionamento, do que é uma parada, ou seja, isso já deveria vir com ele, mas é claro que todo agente, todo orientador ainda estará presente para tentar mostrar que realmente não é do jeito que estão falando, não é um veículo que chega, faz a multa e sai correndo do local, ó, te peguei. Não, não é isso. É apenas um mecanismo avançado de fiscalização que nos dá realmente a real posição dos locais que são ocupados em Bauru hoje por pessoas que chegam, e eu entendo também, 7, 8 horas da manhã, deixam seu veículo naquela vaga e só tiram de lá por volta de 17, 18 horas, impossibilitando aquele local de ser utilizado democraticamente por outro. E se vocês procurarem entender por que nós expandimos para essas áreas que estão sendo, né,
questionadas, vocês vão ver que são... Porque antes eram 2.600 vagas, agora são 4.000, ampliou bastante. Por quê? Sabe qual foi o nosso última mexida, vamos dizer assim, a última ampliação que nós tivemos? Há mais de 10 anos atrás. E a frota de veículos de Bauru, se você procurar uma pesquisa no IBGE, junto ao Detran, já passa de 306, 310 mil veículos. Não há espaço físico para essa população de veículos de Bauru para Bauru. Quem dirá quando a gente tem a felicidade aos finais de semana, feriados, de receber nossos vizinhos das cidades vizinhas que chegam aqui e ficam rodando pelo centro, rodando por áreas comerciais em busca de uma vaga que não existe. Porque fica naquela, o primeiro que chegou, pegou. É exatamente nessas pessoas de fora que eu penso na questão da orientação, porque Bauru recebe muitas pessoas de cidades vizinhas que às vezes não sabem como funciona. Então seria nisso. Essa questão da orientação, nós vamos continuar com os orientadores. Inclusive, os orientadores, eles vão ser reposicionados, tá? Eles vão ser reposicionados justamente no sentido de cobrir tudo isso daí, caso alguém tenha alguma dificuldade. Embora seja, assim, bastante autoexplicativo. A gente tem melhorado o aplicativo, tem colocado o QR Code, vai ter os parquímetros, hoje está sendo feito panfletagem, foi feita adesivação nos parquímetros, mas os orientadores ainda vão estar com essa incumbência de poder explicar para quem eventualmente ainda tem uma dificuldade e não consiga trabalhar com esse tema autodidático que foi elaborado, tá? Então, fique claro. Em relação às pessoas que moram fora, que não são de Bauru, Bauru recebe o tempo todo pessoas de fora, né? Em relação ao cartão do idoso e pessoa com deficiência. E se na cidade da pessoa o que vale é o cartão? Ela vai chegar aqui e não tem cartão. Então, essa regulamentação, ela é do contrário. O município, cabe ao município a regulamentação do rotativo. Então, eu estive recentemente, vou dar um exemplo, em Ibitinga. E chegando lá, eu procurei saber, assim, fui parar meu veículo como era, percebi placas, fiz a leitura da placa, obviamente, né, a gente tem as possibilidades de entender mais facilmente, entendi o QR Code. O que eu fiz? Fiz o pagamento pelo QR Code. A ideia como a regulamentação é municipal, ela tem que ser bem divulgada e amplamente divulgada na região. Só para você ter uma noção como a gente está se preocupando com isso, nós tivemos a visita fazem 15 dias de Presidente Prudente. Veio uma comissão, até peço, né, a gente autorização lá do pessoal lá, veio a Secretaria de Mobilidade, porque elas nos disseram, olha, chegou as informações para nós, a gente ficou muito interessado, porque vocês deixaram muito claro o que vocês estão fazendo, e pretendemos fazer algo semelhante, então viemos buscar a expertise de vocês. Então essa preocupação a gente teve muito. Agora, voltando ao cartão. O cartão continua valendo do mesmo jeito, não mudou nada. E a Endurbe Bauru preocupada, até nessa adaptação, de como aquela pessoa que vem de Agudos, Piratininga, vou começar por fora, né, para os mais perto, mas pode vir de qualquer cidade do país. Com o cartão físico, primeiro nós temos 3 formas de retirar um cartão de idoso ou de PCD, que seria o deficiente físico. Ele pode tirar no SNT, que é um sistema que hoje você faz ele pelos aplicativos, né, que a gente tem carteira digital e etc. Você pode fazer ele no seu município onde você reside, isso então qualquer município do país, e você pode fazer na Endurbe Bauru. Como eu disse no começo, como a lei permite que o município faça a sua regulamentação municipal, nós temos uma lei municipal, até voltando um pouquinho atrás, o rotativo não elide que a vaga de idoso ou deficiente já seja também necessário o pagamento para que a pessoa permaneça nela. Então, deixando bem claro, quem para numa vaga de rotativo no centro de Bauru ou em qualquer outro lugar, deveria, porque a lei assim diz que não elide, não tire, né, o pagamento, deveria pagar. Porém, nós temos uma lei municipal que faz com que, em Bauru, as 2 primeiras horas de todo aquele que for PCD ou idoso e usar corretamente essa vaga, ele tem essa gratuidade. O que nós de Bauru só precisamos? Que essa pessoa diga para nós que ela é PCD ou idoso. E com o novo sistema do OCR, como ele vai dizer isso? Ele não pode dizer mais com o cartãozinho no painel, porque o veículo ao passar, como eu disse, ele faz a leitura de placa. Então ele tem que falar isso através do nosso sistema. Por isso, quando ele se cadastrou no seu município, que eu falei que já é direito dele, ou então através do SNT, ele não nos informou o Sistema Nacional. E o Sistema Nacional não nos dá essa informação, não nos compartilha ela automaticamente. Nós temos que buscar essa informação lá. E como nós fazemos isso? Com uma fiscalização humana, nós temos que fazer consulta individual.
Como a fiscalização embarcada, tem que ter a pesquisa no nosso sistema. Então, o que nós fizemos em Bauru para facilitar e ajudar todos esses que vêm de fora? Que eles apenas façam o cadastro, a validação dessa sua credencial, que é já nacional, também no nosso sistema Endurbe, porque aí o nosso carro, quando fiscaliza, identifica. Aí é uma falha do sistema nacional, porque não é possível que cada motorista que tenha isso na sua cidade, se ele já tem o direito e já foi comunicado ao sistema nacional, que esse sistema não seja integrado. É uma falha, acredito que vai ter problema, mas vamos esperar para ver, por falha do sistema nacional, Verdade. não do da Endurbe. Por isso que... Agora, uma outra pergunta, nosso tempo é muito curto, mas uma outra pergunta. Tem pessoas que têm o cartão da Zona Azul, não vende mais, mas tem gente que tem o talãozinho, o papelzinho, comprou o papelzinho lá atrás e ainda tem um monte de cartãozinho, de papelzinho para usar. E aí? E aí? Como é que ficam essas pessoas que vão usar o papelzinho, que ainda é válido, mas que não está cadastrado no sistema, porque eles têm o papelzinho lá em casa? Como é que fica? Então, esses papéis, se eles observarem no verso, lá na última linha está escrita a validade, tá? Então, houve enquanto a gente não tinha intenção de informatizar esse sistema, foi permitido fazer, a gente revalidava, vamos dizer assim, a validade daquelas folhinhas, daqueles talões. Então, do ano passado para cá, não houve manifestação nenhuma, tá? E todos que tiverem esse cartão, você pode ter certeza. Pode olhar na última linha no verso que eles estão vencidos, tá? Então, não houve manifestação no sentido de prorrogar ou validar, justamente porque nesse sistema de automatização não tem como o carro verificar e saber que ali dentro tem um documento, né? Tem uma folha que, diga-se de passagem, está vencido. Mas aí é uma outra questão, porque essa decisão de fazer o sistema automatizado foi uma decisão da prefeitura, não foi comunicado, não deram tempo para as pessoas revalidarem o cartão, então vai ser um outro problema. Mas a gente entende, o sistema assim, a partir de agora é assim, então você vai ter que fazer dessa maneira, cadastrar lá o seu aplicativo. Para você que tem o cartãozinho, vai ter que cadastrar, você gastou dinheiro comprando o cartão? Sinto muito. Só que foi assim, Fernanda, nós não paramos agora, tá? Só para você saber, a última venda foi feita em setembro do ano passado. Mas tem gente que compra o talão e não usa todos os dias. Mas aí que vem, o problema do talão é só ele prestar atenção como qualquer produto que ele compre, né? Ele vem com o ano e o exercício. Mas as pessoas não prestaram. Viu, Fernanda, mas assim, é importante salientar que em outubro, né? Outubro, setembro do ano passado, quando já tendo a intenção de fazer essa informatização, foi assim, bastante divulgado que nós estávamos recolhendo, parando, tá? Até para que as pessoas pudessem, quem tinha invalidade, poder se manifestar junto à empresa, no sentido até de tentar fazer estorno, né? Possibilitar até de converter isso em crédito, né? Exatamente. Considerando que ele estava em invalidade. Então foi divulgado, a gente parou as vendas, nós ficamos praticamente aí 3, 4 meses divulgando que não seria mais utilizado e dando possibilidade que as pessoas procurassem a empresa para eventualmente pedir o ressarcimento em relação àquilo que ela detinha. Tem muita dúvida e eu acredito que a gente vai ter que esperar um tempo dessa fiscalização começar para a gente entender o que vai dar certo, e até eu acredito que vocês também vão fazer, apesar de estarem fazendo testes há mais de um mês, é na prática que a gente vê como vai funcionar, mas o motorista vai ter que se adaptar, isso é fato. E tem perguntas importantes aqui que eu acho legal a gente destacar, porque fazem parte do Código de Trânsito Brasileiro. O idoso tem que cadastrar um carro e só esse carro pode estacionar, o idoso não pode estar em outro carro? Não, porque é o carro que tem que estar cadastrado. Isso já vale há muito tempo, desde que o cartão do idoso e o cartão da pessoa com deficiência são permitidos aqui no Brasil, a pessoa tem que estar neste carro e só este carro pode estar estacionado. Não pode, por exemplo, a minha mãe é idosa, eu vou pegar o carro dela e eu vou estacionar. Se ela não está no carro, eu reconheço que esse não é a regra, né? Exato. Mas isso não é novidade, isso não é só em Bauru, isso é uma regra de trânsito, tá? E tem várias perguntas aqui nesse sentido, de vários ouvintes que estão mandando aqui para a gente. Alguma coisa mais importante para a gente finalizar, Ronaldo? Olha, como você falou, tem várias aqui, é muito difícil selecionar uma aqui, mas enfim, acho que se a gente for selecionar, é capaz da gente estourar mais o tempo, viu, Fernanda? Exato, mas eu queria vou pedir para o Pedro colocar na nossa live, para quem está acompanhando pelo YouTube, porque é uma questão de cidadania. É um vídeo que a gente viu nas redes sociais do jornalista Nelson Itaberá. O Nelson postou, para quem nos ouve pelo rádio, eu vou descrever.
são os parquímetros que estão colocados estrategicamente aqui na cidade e tem uma pessoa que está tentando furtar, fazer alguma coisa irregular ali no parquímetro. Eu não sei exatamente qual que é esse ponto, mas a Polícia Militar vai, vê, volta. Aí é uma questão de criminalidade, segurança pública, cidadania. É mais para a polícia e para o bom senso das pessoas do que outra coisa. Que nem as pessoas que arrancam flores ali, plantas do calçadão. A prefeitura gastou com isso, você vai lá arrancar algo que é para deixar a cidade mais bonita, aí não tem muito a ver com a Endurbe, não, né? Então fica aí esse recado, a gente agradece ao Nelson também pelas imagens e para todo mundo que nos acompanha. Adilson, Fausto, obrigada, viu, pelas informações e por estarem aqui tão cedinho para conversar com a gente. Nós agradecemos, a gente está aqui realmente com a intenção, como vocês nos solicitaram, deixar as pessoas o mais cientes do que está acontecendo e despreocupadas que não vai haver uma caça às bruxas, apenas uma mudança de sistema, uma ampliação, que, como você disse, com o passar dos dias, todos vão entender bem e perceber que vai ser benéfica para todos. Com certeza. Obrigada, Fausto. Valeu, bom dia a todos. E agradeço a oportunidade de estar abrindo aí, porque cada vez que a gente vem a público, a gente consegue pelo menos esclarecer um pouco mais, desmistificar um fantasma que estão criando aí, e que nada mais é, gente, do que estão tirando o enfoque. A gente está colocando mais um recurso para a pessoa regularizar. Nós tínhamos orientadores, nós tínhamos aplicativos, colocamos o QR Code e agora estamos colocando o parquímetro. E, consequentemente, em função desse número, que a gente era meio que ineficiente na questão de fiscalizar as vagas, nós estamos usando um recurso tecnológico que todas as áreas estão utilizando, né? Mas estão dando enfoque praticamente na fiscalização, infelizmente, né? E deveria ser em relação a mais uma oportunidade de regularizar o estacionamento no rotativo. É isso aí. Obrigada mais uma vez, agora 7h43.